Boa tarde, irmãos e irmãs, amigos e colegas educadores e educadoras. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo simpósio da Pastoral da Educação. Temos como tema os efeitos da pandemia na vida do professor, uma resposta à luz da fé. Queremos, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade e o dom de nossas vidas, né, diante de tantos percalços que estamos ainda vivendo, principalmente no âmbito da educação. De maneira especial também agradecer o nosso arcebispo Dom Moacir pela oportunidade do desenvolvimento da pastoral da educação em nossa arquidiocese, ao secretariado de pastoral na pessoa do padre Luiz Gustavo, a toda a equipe do Centro Arquidiocesano de Pastoral, que sempre nos auxilia nesse processo de transmissão, seja presencial ou no remoto, reuniões que aconteciam presenciais também. E aí gostaria de destacar a Thelma e o Márcio, colaboradores do centro, que nos ajudam sempre, e de maneira muito especial, né, e aí já passando a palavra a ele, ao nosso assessor eclesiástico, o Padre Juliano. Padre Juliano, seja muito bem-vindo, uma boa tarde, a sua bênção. É uma alegria estar com o senhor e passo a palavra para a nossa oração inicial. Uma boa tarde a todos. Envio, de alguma forma, um abraço cheio de ternura a todos que estão conosco neste momento, em que fazemos uma pausa no nosso dia para meditarmos a palavra de Deus e também para pensarmos a educação à luz da fé e descobrirmos o sentido da nossa vida que vai nos fortalecer no enfrentamento desta pandemia, que, de uma maneira muito difícil, ela ainda permanece na nossa vida, né, trazendo algumas consequências, alguns impedimentos, algumas barreiras, e também ainda esse vírus que acomete muitas pessoas com a enfermidade, né, do coronavírus, né? Então, queremos estar aqui buscando a luz de Deus, né, para a educação, para as nossas vidas, e assim conseguirmos dar os passos necessários e vencermos essa pandemia e anunciarmos Cristo, pois essa é a nossa missão, anunciarmos Cristo por meio da nossa vida, anunciarmos Cristo no âmbito, no areópago da educação. Então, convido a todos à oração. Quero rezar de maneira especial por todos e de maneira particular pela doutora Marina, ela que vai estar nos conduzindo nesta tarde, para que o Espírito Santo, nosso mestre e guia, esteja com ela nesse momento e ela seja a boca de Deus para os nossos corações, auxiliada aí por um grande homem, né, que é Viktor Frankl, trazendo uma reflexão sobre o sentido da vida, né, a teoria da logoterapia, nos auxiliando no esclarecimento das dúvidas do nosso coração, apontando momentos de reflexão para apaziguarmos as angústias e assim fortalecidos continuarmos a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora nós vamos invocar o Espírito Santo para que ele seja o nosso mestre e guia, seja o nosso pedagogo neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gostaria também de meditar um pouco a palavra de Deus, tomando a Sagrada Escritura em nossas mãos e assim lendo, proclamando o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensai que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela buscar figos e nada encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e vou colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, diante desta palavra que foi proclamada ao nosso coração, certamente todos nós a ouvimos de maneira objetiva, mas Deus conhece cada um de nós e colocou uma semente desta palavra de maneira particular em cada coração. Como nós acolhemos essa palavra na nossa vida? Como nós entendemos a importância dessa meditação para esse nosso momento de formação e reflexão? Entendemos essa palavra como o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é um tempo oportuno para nós realizarmos a nossa escolha. Diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, tenho pensado assim, esse tempo da nossa vida é propício apenas para uma coisa: escolhermos Deus. Devido a tantas perdas que nós tivemos, pessoas tão próximas, o que conforta o nosso coração é isto: uma vez que aqui caminhamos e escolhemos Deus, de alguma forma nós já estamos preparados para voltarmos à nossa verdadeira pátria, que é o céu. Caminhamos rumo ao nosso destino definitivo, que é o céu. Então, o tempo que aqui vivemos é o tempo de nós fazermos a nossa escolha por Deus. A escolha que nos coloca no exercício da nossa liberdade. Deus, ele quer uma resposta livre. Porque onde existe liberdade, existe amor. Deus não quer que nós ofereçamos a Ele uma resposta por meio de coação, uma resposta fundamentada no medo, ou por outros interesses que sejam exclusos ao amor. A resposta que damos a Deus, que manifesta a nossa escolha, é uma resposta amorosa e livre. E por ser amorosa e livre, exige de nós uma responsabilidade. Então, nós, por meio da nossa escolha, oferecemos a Deus a nossa liberdade e, na nossa liberdade, respondemos a Deus com a nossa própria vida, de uma maneira que essa nossa vida seja uma experiência fecunda, uma semente que vai fecundar o terreno do coração do outro, a fim de que o outro encontre Cristo e caminhe conosco na mesma estrada da salvação.
Então, em Deus, nós encontramos também o sentido da nossa vida, do exercício da nossa liberdade, e alcançamos a possibilidade de respondermos a Deus por meio de um amor responsável, demonstrando que nós pertencemos a Ele e queremos viver com Ele para sempre. O Evangelho vai nos dizer: não podemos gastar a nossa vida perdendo tempo com outras coisas. Precisamos ser uma figueira que produza frutos, produza os figos esperados por Deus. E esses figos, eles são produzidos, no nosso caso, no campo da educação, né? Para dar o sabor do amor divino aos educandos e a todos aqueles que se relacionam conosco. Então, que essa palavra possa iluminar o nosso coração e que nós tenhamos uma boa tarde de formação, auxiliados por Deus, em Cristo no Espírito, conduzidos pela doutora Marina. Muito obrigado, Padre Juliano. De fato, né, levar a educação é levar a Cristo, né, que nós saibamos acolher essas palavras e ser, né, profetas, anunciadores da palavra naquilo que fazemos, como atuamos enquanto educadores, professores e professoras. Antes de eu passar a palavra para a doutora Marina, que vai nos abrilhantar aí com a sua fala, só alguns recadinhos. O chat está aberto no canal do YouTube, então perguntas durante a palestra podem ser colocadas aí. Teremos momentos durante essa tarde de partilha e formação para que a doutora Marina possa fazer as respostas. E eu também vou deixar disponível, durante a transmissão, o link de confirmação de presença. Alguns já fizeram a inscrição prévia, né, e lá tem uma perguntinha se querem continuar, e a ideia é essa, né, que a gente possa, principalmente nesse ano de 2022, que nós fomos brindados por Deus, pela CNBB, por uma campanha da fraternidade que tem como tema, né, a fraternidade e educação, e como lema, a sabedoria, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, tenho certeza que será um tempo propício para a pastoral da educação, para nós educadores, entendermos mais o sentido de nossa vida, de nossa existência, e refletirmos como isso nos faz tão responsáveis por aqueles que Deus nos confia nas nossas salas de aula, nos nossos cursos. Então, essa vai ser a dinâmica, né? E falar da doutora Marina, eu fiquei surpreso e muito feliz, né, quando nós conversávamos para poder apresentá-la a vocês, para quem ainda não a conhece. E a doutora Marina inicia a sua apresentação, a qual eu vou ler agora. Meu maior título é ser mãe de 3 filhos, nascidos vivos e um aborto espontâneo que conhecerei no céu. Isso me marcou muito como pai que sou agora, né? Mas a doutora Marina também, além de mãe, além de educadora, é médica pediatra, mestre e doutora em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP, especialista em logoterapia aplicada à educação, análise existencial e logoterapia de Viktor Frankl, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pela PUC, docente de vários cursos de pós-graduação de logoterapia pelo Brasil, conferencista e escritora, presidente do Instituto de Educação e Cultura do Viktor Frankl, né, na gestão 2021-2025, fundadora e diretora-geral do Colégio Viktor Frankl aqui em Ribeirão Preto, onde reside com sua família. Então, doutora Marina, muito obrigado pelo seu sim, primeiro a Deus, né, e por poder partilhar conosco esse momento. Seja muito bem-vinda e sinta-se abraçada e acolhida pela Pastoral da Educação. Boa tarde, Carlos. Eu agradeço também, Padre Juliano, que já foi nosso pároco aqui em Ribeirão Preto, muito querido. Eu quero agradecer também o Dom Moacir, que possibilita nós estarmos juntos aqui. É uma alegria e eu vou dividir com vocês um tesouro que eu encontrei. Um tesouro da minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também. Tá? Nós vamos falar sobre os efeitos da pandemia na vida dos professores, uma resposta à luz da fé. Achei bem interessante esse tema.
E eu dividi em 3 etapas, tá? Depois de cada etapa, vocês fazem as perguntas, a gente abre para conversa mesmo. Eu vou falar do crescimento pós-traumático, estratégias para esse crescimento e a resposta à luz da fé, tá? Em 3 tempos diferentes. Primeiro e segundo itens eu baseei em Viktor Frankl e o terceiro, resposta à luz da fé, principalmente nos escritos de Luisa Picarreta. Bom, vamos lá. Crescimento pós-traumático. Um evento traumático, qualquer que seja ele, tá? Um evento traumático, e agora nós estamos vivendo um evento global traumático, que é a pandemia, tem 2 caminhos, tá? Ou ele caminha para o adoecimento, que é chamado de transtorno do estresse pós-traumático, que é o mais comentado. Mas ele tem um outro caminho. Ele pode chegar ao fortalecimento, que é o crescimento pós-traumático. A psicologia tem tratado dos 2, tá? O crescimento pós-traumático, apesar de já ter sido falado desde a década de 20, 30, por Frankl, Viktor Frankl e outros autores, mas agora que está sendo mais estudado. Então, é isso. A pandemia. Quais os efeitos que pode dar em mim, em você, em qualquer pessoa? Ou pode me trazer um adoecimento, ou pode me trazer um fortalecimento. Esses 2 caminhos são possíveis. Indiferente é que não dá para ficar. Ninguém vai sair o mesmo depois dessa pandemia, depois dessa situação histórica que nós estamos vivendo, isso é claro. Bom, na década de 30, portanto, antes da Segunda Guerra, o Viktor Frankl já era médico psiquiatra e ele trabalhava num hospital psiquiátrico em Viena. Na época, eram aqueles hospitais enormes. E ele estava numa enfermaria de mulheres que tentaram suicídio. E ele faz uma pergunta, faz uma pesquisa entre aquelas mulheres internadas. Eram muitas, viu? Muitas, muitas. E ele vê que todas elas tinham algum motivo para ter tido um transtorno mental. Traumas, conflitos, abandono, luto, abuso, tinham tido, de fato, alguma causa, né, algum motivo que podia levar ao transtorno. A grande sacada de Frankl foi só não ficar naquele público que tinha adoecido. Ele fez a mesma pesquisa com um grupo de trabalhadores em Viena, que estavam de pessoas comuns da rua. E aí, o que ele viu? Perguntou as mesmas coisas. E o que ele viu? Imagina se Frankl viesse agora e perguntasse para nós: quem de nós já teve algum trauma, alguma desilusão, algum luto? De nós que estamos assistindo. A começar por quem está falando. Alguma desilusão, abandono? Quem de nós já teve isso? E por que nós estamos aqui num sábado falando, escutando, acreditando? Por que nós somos trabalhadores da educação? E aí, nessa pesquisa que ele fez, né, em 100 pessoas saudáveis, ele observou que tinha as mesmas coisas. Nós também temos traumas, experiências penosas. E nós estamos aqui. Então, ele começou a estudar não o que fazia as pessoas adoecerem, mas o que mantinha as pessoas saudáveis, apesar de terem os motivos para o adoecimento. Vamos pensar muito naquele esquema, tá? Do trauma, eu posso ir para o adoecimento ou para o crescimento, tá? E aí, ele escreveu em 1959, tá? Depois que já estava tudo isso bem estabelecido. Ele escreveu assim, ó: desde o momento no qual os complexos, conflitos e traumas são um fato universal, a gente não pode dizer que simplesmente eles sejam patógenos, quer dizer, eles vão causar alguma doença, tá? Eu não posso dizer que todo trauma vai causar doença, porque eles são universais. E, nesse momento, ele abandona a teoria de Freud. E ele passa a falar, a procurar qual seria o principal fator de proteção naquele grupo que, apesar de terem os motivos para adoecer, não adoeceram. Como médico, ele chama de fator imunológico de ordem psicológica.
Sabe o que ele encontra? Um fator que estava presente naquelas 100 pessoas. O que ele encontra? Ele encontra a realização de sentido na vida. Ele encontra que aquelas pessoas tinham uma razão para viver, tinham um sentido a realizar, tinha algo na vida que os chamava, eles se sentiam importantes, se sentiam assim, que a sua vida era valiosa, que tinha algo para fazer para melhorar o mundo, por alguém. Em 2006, foi publicado em 2009, uma pesquisa semelhante foi feita numa enfermaria, lá em Porto, em Portugal, numa enfermaria de lesionados medulares, por uma enfermeira. Na verdade, um ambulatório. O que é lesionado medular? Geralmente é aquele jovem com bastante saúde que sofre um acidente e fica cadeirante de uma hora para outra. Então, a Maria Tereza, essa pesquisadora, um trabalho muito bem feito, um trabalho qualitativo. O que ela fez? Ela percebia que naquele ambulatório que iam vários lesionados medulares e tinha toda a terapia, inclusive de readaptação medular, fisioterapia, medicamento, tudo. E que a maioria reclamava da vida, não respondia ao tratamento, não dava certo, mas tinham 9 que tinham um comportamento diferente, 9 que estavam de bem com a vida, que arrumaram outro emprego, outro casou. Então, ela foi estudar esses 9. O que acontecia com esses 9 que permitiam que, apesar do trauma, eles tivessem caminhado para o crescimento. Eles não deixaram de ser cadeirantes, mas eles estavam de bem com a vida. E ela descobre que foi evidenciado a influência com o encontro de um novo sentido na vida. Que aqueles 9 encontraram um novo sentido na vida. Por isso, eles estavam de bem com a vida. Quer dizer, eles não adoeceram. Apesar do trauma, eles caminharam para o crescimento. Esse outro trabalho, esse daqui já foi publicado ano passado, tá? É um pesquisador que trabalha com acidentes, como esse sobrevivente. Graças a Deus, no vulcão não teve nenhuma morte ainda lá nas Ilhas Canárias, mas é muita perda, né? Então, ele trabalha com os sobreviventes após desastres naturais. Por exemplo, nos tornados, tá? E o que ele viu? O sentido da vida está positivamente relacionado à resiliência e ao crescimento pós-traumático em sobreviventes de tornado. Então, após um desastre natural que ceifa muitas vidas, no caso os tornados, eles foram acompanhar aqueles que sobreviveram e que estavam bem, e viram que a resiliência, que o sentido da vida estava relacionado com o crescimento pós-traumático. A resiliência é isso, né? Esse outro trabalho foi feito na Índia, em 2006, e é muito interessante o resultado. Eu selecionei só esses, tá? Mas tem muitos trabalhos na literatura. Ela fala assim, as duas autoras, que o crescimento resulta da luta para lidar com o evento traumático e encontrar sentido, e não a partir do evento traumático em si. O que elas querem dizer com isso? Não é o tamanho do trauma que vai me dizer se eu vou para o adoecimento ou para o crescimento, mas é a forma como eu lido com esse evento, a minha postura diante do trauma, que vai me levar ou ao adoecimento, o estresse pós-traumático, ou ao crescimento, o crescimento pós-traumático. Viktor Frankl, ele gostava muito de alpinismo, né? Realmente ele fez alpinismo até, acho que os 80 anos. E ele escreveu uma frase muito bonita: fatos não determinam nada. O que importa é a atitude que tomamos diante deles. Olha que coisa, assim, profunda e difícil até. Fatos não determinam nada. Então, não é
A Covid não é a pandemia que vai determinar se a minha vida vai afundar ou vai crescer. Mas o que importa é a minha atitude diante da pandemia. Olha só. Esse daqui, um outro trabalho também de 2017, o que eles falam? Que, por muito tempo, a psicologia ficou baseada no déficit, ou seja, naquilo que falta, nas causas do adoecimento, em vez de orientada para os recursos. Frankl apela para esses recursos existentes na pessoa, mesmo submetida ao maior estresse, aos maiores traumas. E ele afirmou que a consciência do sentido da própria vida e do seu propósito é o mais potente desses recursos para que, do trauma, eu caminhe para o crescimento pós-traumático. Bom, nós falamos bastante, vamos... tem mais um ainda, olha, isso daqui saiu o ano passado, no começo do ano, no jornal de New York Times, um dos mais famosos dos Estados Unidos. E o título é assim, o lockdown pelo coronavírus, busque por significado, não pela felicidade. E ele cita Viktor Frankl, falando assim, do otimismo trágico, que é a capacidade de manter a esperança e encontrar sentido na vida, apesar da dor, da perda e do sofrimento inevitável. O que Frankl chamou de a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo. Agora nós vamos juntar tudo isso naquele primeiro gráfico que nós fizemos, tá? Realmente, o evento traumático pode caminhar para o transtorno do estresse pós-traumático ou para o fortalecimento. Mas o que está aí de uma forma determinante mesmo é a atitude da pessoa. Se a atitude da pessoa busca o sentido da vida, isso ajuda na resiliência e no crescimento pós-traumático. Nós vimos isso nos trabalhos. Aí vocês vão perguntar, mas e nós? Onde que nós estamos aqui? Onde que nós, educadores, estamos aqui? A família, a escola e a psicoterapia, sim, promovem a atitude da pessoa. Na realidade que nós estamos vivendo, tanto família quanto a escola, como a psicoterapia, podem promover uma atitude que favoreça o adoecimento, quando há uma superproteção, quando há uma vitimização, quando há um descrédito daqueles recursos pessoais que existem em cada criança, em cada adolescente, em cada pessoa. Quando eu não acredito nessa força pessoal, força do espírito, força desafiadora do espírito, que Frankl chama. Então, a família, a escola, a psicoterapia pode promover uma atitude que leva ao adoecimento. Mas pode promover também uma atitude que leva ao fortalecimento. Por isso que nós estamos aqui, para aprender como nós, enquanto família, escola, e se tiver algum psicólogo ou psiquiatra nos escutando, nós podemos promover a atitude da pessoa que está vivendo um evento traumático, caminhe para o fortalecimento. Tá certo? Então, vamos lá. Esse trabalho de 2018, eles estudaram experiências de crescimento pós-traumático em sobreviventes notáveis do Holocausto. Realmente, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, foi assim, um trauma horrível. Não dá para a gente imaginar. Por mais que a gente leia, eu não consigo imaginar o que foi o sofrimento daquelas pessoas injustamente colocadas no cativeiro. Bom, então, esses pesquisadores foram estudar
o crescimento pós-traumático e sobreviventes notáveis do Holocausto. Essa é conhecida. Um desses é esse que está aqui, que é o Elie Wiesel, que foi Nobel da Paz em 1986. Ele é um escritor, tá? E o outro é o Frankl. Os dois sobre eles que são estudados nesse artigo. E no artigo ela até fala que o Wiesel demorou um pouco para chegar ao crescimento. Demorou um pouco. Inclusive, ela foi paciente de Frankl no pós-guerra. Agora, o Viktor Frankl já sai do campo de concentração falando do sentido da vida. Essa frase, Frankl escreveu no livro Em Busca de Sentido, olha. Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Ele falou isso com a experiência de campo de concentração. E não dá nem para comparar o lockdown, né? O confinamento da pandemia com o que foi no campo de concentração. Não tem comparação. Ele continua, claro que a prioridade permanece com a mudança criativa da situação que nos faz sofrer. Então, diante de um sofrimento, a primeira coisa é assim, o que eu posso fazer para mudar esse sofrimento? Que atitude eu posso ter para mudar o sofrimento? Mas realmente superior é saber como sofrer quando se faz necessário, quando é um sofrimento inevitável. Desfrutar quando a situação é favorável. Mudar a situação adversa quando possível. Agora, mudar a nós mesmos quando for necessário. Então, para Frankl, dizer sim à vida, apesar de tudo, como ele saiu do campo falando isso, pressupõe a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo. Eu estou repetindo. Transformar o sofrimento em uma conquista e numa realização humana. Isso é possível. E foi possível com sobreviventes do Holocausto. Todos? Não, porque nem todos têm a mesma atitude. E nós vamos trabalhar agora, assim, o que eu posso fazer para que a minha atitude diante do sofrimento me leve ao crescimento. Porque se isso acontecer comigo, eu vou poder transmitir para os outros. Eu só vou poder transmitir para os outros se pelo menos eu experimentar em mim essa tentativa, essa busca, essa atitude de transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana. Eu vou contar para vocês. Você pode me falar e eu vou concordar. Ah, mas isso é muito difícil. Como que eu vou fazer um sofrimento virar uma conquista, virar um triunfo? Isso é muito difícil. Você tem razão, é difícil. Mas é possível. Eu vou contar o que aconteceu na escola que eu trabalho, em agosto, depois da volta presencial 100%, né, que foi permitido, assim, as crianças estavam numa alegria total. Até hoje é uma alegria total. E os professores também. A gente sente falta. Bom, numa aula de educação física, um menino e uma menina de 7 anos, segundo ano, trombaram. Na menina formou um galo desse tamanho, no menino um corte. Essa foto não é dele, eu peguei da internet, mas eu tenho autorização dos pais e da criança para contar esse episódio que me ensinou muito. Bom, foi rápido o atendimento, ele realmente sangra muito, né, supercílios, foi para a enfermaria do colégio, foi feito lá um curativo, veio a professora, né, veio
assim, bastante pessoas sem acúmulo, mas a professora, a técnica de enfermagem, estava lá, e o tempo todo ele preocupado com a menina, com a amiga. Como é que está minha amiga? Será que está doendo? Eu bati a cabeça nela, como é que ela está? Aí, a mãe foi chamada, logo chegou, né? Ele usou do humor, falou assim, nossa, cortei no mesmo lugar que uma minha prima, que é muito minha amiga, que tem uma cicatriz nesse lugar. Aí todo mundo riu, ele riu também, né? Aí a mãe chegou, a família, assim, excelente, não vitimizou a criança. Olha como isso é importante, meus queridos. Quando eu me vitimizo, ou vitimizo quem está comigo, o caminho mais provável é do adoecimento. Agora, quando eu acredito na potencialidade humana de transformar um sofrimento em um triunfo, muda tudo. E a mãe, a família, com essa postura, tá? Bom, ela levou o menino pro médico, pro hospital, teve que dar ponto mesmo. Ele foi até elogiado pelo médico, uma postura muito tranquila. E chegando em casa, ele falou assim, mãe, amanhã eu quero ir na aula. E eu fui tão bem tratado, mãe, mas assim, eu me senti tão bem, todo mundo cuidou tão bem de mim, que eu quero levar um presente para todo mundo em gratidão, como gratidão. E ele levou. A mãe fala que foi iniciativa dele. Levou um vasinho de flor para a menina e um chocolate, um bombom, para todos da classe, para todos os professores envolvidos. Meus queridos, uma criança de 7 anos. Ela vai ficar marcada por esse trauma? Lógico, mas muito bem marcada. Ela vai gravar na biografia dela, na identidade dela, dele, no caso, né, dessa pessoa, vai ficar gravado. Eu bati a cabeça, mas eu fui capaz de crescer e de pensar no outro e de transformar aquele trauma num crescimento, num bem para a classe inteira. Imagina a unidade dessa classe e a alegria desse menino. Então, meus queridos, se é possível para uma criança de 7 anos, também é possível para nós. Transformar um sofrimento num triunfo. Transformar um trauma em um crescimento, em um fortalecimento. E aí, sabe o que é muito bonito? Eu me conheço mais. E eu percebo, a minha identidade se fortalece como alguém que não é fraco, como alguém que não é débil, mas como alguém que tem em si mesmo a coragem de sofrer. E justamente por isso tem também a alegria de viver. Vou continuar ainda nessa linha e depois a gente passa para as estratégias. Bom, vamos ver o que acontece. Só mudando um pouquinho a linha de pensamento, mas dentro da mesma ideia. O rio é atraído pelo mar. O mar atrai o rio. Em qualquer lugar do planeta Terra. O rio pode fazer as voltas que fizer, mas ele só se realiza quando ele deságua no mar. O girassol é atraído pelo sol. O sol atrai o girassol. Em qualquer lugar que ele tiver, o sol atrai o girassol e o girassol se volta para o sol. A maritaca é atraída pelo gerivá, pelo coquinho do gerivá. Em qualquer lugar que ela tiver, onde tem gerivá, preste atenção, a maritaca está ali. E o que atrai a pessoa humana? O que te atrai com a força tão grande como o sol atrai o girassol? Victor Frankl respondeu: o ser humano é atraído pelo sentido. O sentido atrai a pessoa humana. E ele parafraseia Agostinho de Hipona, e que fala que
espera só um pouquinho. E Agostinho de Hipona, que fala assim, nessa live que nós estamos fazendo. Agostinho de Hipona fala assim: o coração do homem não descansa até que se encontre e se realize o sentido da vida. O nosso coração se angustia enquanto eu não encontro e não realizo o sentido da vida. O girassol pode falar assim: Sol, você está muito bonito, mas hoje eu não vou virar para você. O girassol pode falar isso? Eu estou te perguntando. E se por acaso ele pudesse falar, o que ia acontecer com ele? Se ele se negasse a virar para o sol? E a pessoa humana? Nós podemos falar assim, sentido, você me atrai muito. Mas hoje eu estou cansada. Hoje eu estou muito... Eu estou muito cansada, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem conhecimento, não tenho ânimo. Quanta desculpa a gente dá, né? Porque o homem quer o sentido, mas não tem apenas o sentido, tem a nossa liberdade de querer realizá-lo ou não. A diferença das plantas, dos animais, do rio, é que eu posso falar não ao sentido da vida. A esse chamado forte que não precisa ter teoria, você sente aí no seu coração, a gente sente aquilo que nos atrai para ser feito. E não é o que nos atrai pelos impulsos e pelos instintos, mas aquilo que nos atrai pela consciência. Às vezes nem é o que eu quero muito fazer, mas que eu sinto essa atração, que me chama, é como se eu intuísse, assim, olha, faz isso, que isso é importante, que isso tem sentido. E aí o que acontece quando eu falo não? É esse buraco, esse vazio, que o padre Juliano falou no começo, né? Então, a consequência da negação do sentido, para falar assim, ó, Sol, você está muito bonito, mas hoje eu não te quero. Quando eu faço isso em relação ao sentido da vida, a consequência é esse buraco, esse vazio, porque eu me privo da felicidade que me esperava. Quando o girassol se volta para o sol, ele fica mais bonito, mais colorido. Quando ele se fecha para o sol, ele se encolhe, murcha e morre. Isso também acontece conosco, quando nós negamos o sentido. Quando eu me viro e realizo aquilo que me chama, que está na sua consciência e na minha consciência, eu sinto a minha vida crescer. Eu sinto ser eu mesma. Eu sinto uma plenitude de vida. Quando eu nego, eu me privo dessa felicidade. E aí eu sinto a tristeza, o vazio, o desânimo. Quando a vontade de sentido é frustrada, a gente experimenta esse vazio interior. Alguns sintomas do vazio, tá? Viktor Frankl descreveu isso. Eu simplifiquei aqui. O tédio e a apatia são os mais frequentes. O tédio, a falta de interesse. A apatia, a falta de iniciativa. Depressão e suicídio, tá? O suicídio é multicausal. Claro que não é só o vazio existencial que leva ao suicídio, mas em todos os casos de tentativa de suicídio, mesmo aquelas causadas por problemas orgânicos, há o relato de um vazio, de uma falta, de um buraco. A violência é um sintoma do vazio, a corrupção é um sintoma do vazio. E as dependências, álcool, droga, celular, a correria desenfreada é um sintoma do vazio. Mas nós não estamos aqui para falar do vazio. Nós estamos aqui para falar da prevenção desse vazio, da transformação de um trauma num crescimento pós-traumático. Então, Viktor Frankl conclui, né? Uma pessoa que busca um sentido, ela se torna ao mesmo tempo feliz e com capacidade para suportar o sofrimento. Porque quando a gente não está no caminho do sentido, gente, nem
diante, assim, de um bem, de uma coisa boa, uma vida bem estruturada, e não são felizes, porque tem esse vazio, tá? Essa falta de percepção e realização do sentido da vida. Então, quando eu estou no caminho do sentido, ao mesmo tempo eu me torno feliz e com capacidade de superar o sofrimento. E é o que Frankl sai do campo falando. Apesar de tudo, sim, a vida. Pronto. Esse é a primeira parte. Nós vamos agora caminhar para as estratégias que Frankl já apresentou no campo de concentração para conseguir o crescimento pós-traumático, que são altamente aplicáveis agora na nossa realidade. Mas vamos ver se tem alguma dúvida. Carlos, tem alguma dúvida no chat? Alguma pergunta? Não, doutora, no momento, nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tem algumas colocações, né, fazendo uma referência à maturidade da criança que a doutora menciona, né? A Mariângela fala, né, da sabedoria, né, criança abençoada diante daquele sofrimento e como ela conseguiu alcançar o triunfo, né, o sentido da existência. A Marli também fala um pouquinho sobre isso, mas por hora nenhuma pergunta. A Débora também agradecendo, né, a delícia de ouvir, né, essas palavras que, e se me permite, apesar de não fazer uma pergunta, mas um comentário, eu me emocionava ao ouvir aquele relato, né, e eu acabei tomando liberdade de colocar, né, as crianças é o caminho indicado pelo nosso mestre, né, e aprender com essas crianças, lógico, né, Viktor Frankl e tantos outros, a senhora com essa beleza, mas o simples de uma criança, né, nos faz pessoas melhores, né, e mais fortalecidas. Mas, por hora, eu acredito que as pessoas estão ainda processando tudo isso. Ô, Carlos, mas muito importante isso que vocês falaram. O educador precisa acreditar na capacidade da criança, viu? A gente infantiliza muito a criança e o adolescente. Uma coisa é eu valorizar a infância e tratar a criança como criança. É interessante, nós estamos vivendo uma sociedade que desvaloriza, não acredita na potência da criança, tá? Mas, ao mesmo tempo, provoca uma erotização precoce, que é que a criança já se pareça com um adulto em miniatura. É meio paradoxal isso que a sociedade traz para as crianças. Mas eu vou falar um pouco mais, chamando, sim, essa possibilidade e essa necessidade de nós acreditarmos nessa capacidade de consciência, de perceber o bem e o mal, tá? Tenho uma experiência feita com bebês. Quem foi? Acho que foi no consultório também. Com bebês eu tenho um livro. O bebê, ele é capaz de ter uma consciência moral, de perceber, por jogos eles fazem isso, perceber quando a outra pessoa está tendo uma atitude justa ou não. Bebês percebem isso. Eu não vou entrar nisso, mas quem quiser, tem muito estudo científico provando isso. E tem uma fala, isso eu testemunhei, de uma criança que não tinha 5 anos. Diante de uma situação, ele queria chupar todas as balas, um pacotinho de bala, sem deixar nada para a irmã que estava dormindo. Então, a mãe perguntou assim, filho, se fosse você que estivesse dormindo e a sua irmã acordada, o que você gostaria que ela fizesse? Depois de muito tempo de reflexão, esse menino que não tinha 5 anos respondeu assim, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não sei se eu quero fazer o que eu devo fazer. Repetindo, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não sei se eu quero fazer o que eu devo fazer. Meus queridos, quantas vezes nós adultos sabemos, escutamos o sentido que nos chama, sabemos aquela ação que tem sentido que eu devo realizar,
Mas quantas vezes eu me viro como assim, contra o sol e falo, não, eu não quero fazer o que eu devo fazer. Então, que a gente possa, assim, se assemelhar às crianças na pureza e acreditar nessa capacidade que elas já têm, dada por Deus, tá em potência nelas, já discernir, já captar aquilo que é o bem, aquilo que é o belo, aquilo que é a verdade. Muito obrigada. Doutora, temos uma pergunta, a Maísa Campos, ela nos escreve: para Franklin, o sentido da vida está relacionado com o fato de ter uma religião e acreditar na presença de Deus? É a pergunta da Maísa, eu já agradeço a pergunta. Maísa, muito interessante. Não. Viktor Frankl foi judeu sempre e morreu judeu religioso, tá? Mas ele deixa muito claro que ter uma fé, ser religioso, e ele tem trabalhos também científicos provando isso, não interfere na realização de sentido. Assim, a pessoa pode realizar o sentido independente da idade, independente da etnia, independente do sexo, independente de classe social, independente de capacidade cognitiva, independente de religião. O sentido está acessível a todos, tá? Então, não depende de religião. O que acontece? As pessoas que têm fé, que acreditam em um Deus, então elas já têm um tipo de raciocínio e de percepção orientados para algo fora de si mesmo. Então, facilita encontrar o sentido. A fé facilita encontrar o sentido. Mas eu não preciso ser uma pessoa religiosa para encontrar o sentido da vida. Inclusive, o sentido da vida está acessível mesmo para aqueles que não creem, tá? Não creem em Deus. Frank, eu falo assim, o que eu preciso é acreditar no sentido da vida, é uma visão de mundo. Isso é fundamental. Quem, igual uns filósofos nihilistas, falam assim, olha, a vida não tem sentido, nós caminhamos para a morte, nós caminhamos para o nada, esse realmente é muito difícil encontrar o sentido. Mas o que eu preciso? Ter fé no sentido, ter uma visão de mundo que acredita que há um sentido para tudo isso que nos acontece. Isso eu preciso. Essa fé não é uma fé religiosa, necessariamente. Pode ser, mas necessariamente não é. A fé no sentido da vida está antes da fé religiosa ou não, de crer em Deus ou não. Respondeu, Maísa. Mas Frank era uma pessoa religiosa e ele, você vai ver no slide para frente, ele profundamente religioso. Ele fala assim que para aqueles que creem é mais fácil encontrar o sentido. Bom, vamos lá. Agora nós vamos ver algumas estratégias que Frankl usou para encontrar o sentido, tá? Tudo isso eu tirei desse livro, Em Busca de Sentido, e em 1991 a gente estava na segunda edição. Em 2021 eu comprei um livro agora, está na 53ª edição. Em 30 anos, né? Mais de 51 edições. Estratégias de sobrevivência. Primeira coisa, quando ele chegou em Auschwitz, ele tomou uma decisão e fez um trato consigo mesmo. Ele deu uma mão com a outra e falou assim: não vou desistir nunca, não ir para o fio, porque ir para o fio elétrico, para a cerca elétrica, era a forma mais comum de suicídio no campo de concentração. Né? E ele, sabendo, sim, das possibilidades humanas, das limitações humanas, ele fez um trato consigo mesmo. Não desistir nunca. Então, se a gente quer caminhar do trauma para o crescimento pós-traumático, eu convido cada um a fazer um trato consigo mesmo. Qual trato que eu devo fazer? O fundo desse trato é não desistir nunca. Depois,
outra atitude que Frankl teve no campo de concentração e que o ajudou nesse caminhar para o crescimento pós-traumático. Gratidão e perdão, no lugar da reclamação e do rancor. Trocar a reclamação por gratidão, tá? Ficar com a gratidão, deixar de lado a reclamação. Nós reclamamos demais e também tem muitos estudos provando que a gratidão ela planifica, ela ajuda a pessoa grata, tem mais percepção do sentido, eles fizeram esse estudo. É mais fácil a pessoa que é grata descobrir o sentido da vida, olha que interessante. E a gratidão, que também está muito estudada agora no nível da psicologia, ela começou pelo grande número de materialismo que estava existindo entre os jovens. E a gratidão é um antídoto ao materialismo, bonito, né? E o perdão, no lugar do rancor. Viktor Frankl saiu do campo de concentração falando contra a culpa coletiva. Eu vou falar um pouco mais sobre perdão, tá? Ele saiu do campo falando assim: ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Pensem o que é isso, sair do campo, família arruinada, perdeu tudo, quase perdeu a vida, e falando isso. A Edith Eva Eger, a bailarina de Auschwitz, ela escreveu agora um livro, que está até comigo, A Liberdade é uma Escolha. E ela cita Frankl 2 vezes nesse livro, e ela fala: perdão é a libertação do ódio que nos mantém prisioneiros. Não queria dar a Hitler a vitória póstuma de me manter presa a vida toda. O que ela percebeu? Que mesmo sendo liberta do campo de concentração, ela se mantinha presa pelo rancor, pelo ódio. Então, ela descobre no perdão essa libertação. Então, vamos pensar, já vamos fazer o trabalho aqui, né? Vamos pensar numa reclamação que eu devo trocar por gratidão. E como seria a minha vida, a sua vida, se eu conseguisse me livrar da mágoa? Vocês já pensaram? Esse trabalho foi feito associando perdão, depressão e comportamento suicida em estudantes colegiais, tá? E o que eles descobriram? O perdão aos outros, quem conseguia perdoar os outros, tinham níveis mais baixos de comportamento suicida. E que o perdão a si mesmo estava associado a menos depressão e, consequentemente, menos comportamento suicida. Então, tanto o perdão a si mesmo quanto o perdão aos outros diminui a depressão e o comportamento suicida. Esse daqui também é outro trabalho bem interessante. Nesse estudo, foi visto oscilações entre vitimização, ideação suicida e perdão. E eles viram que o perdão é um fator de proteção contra a ideação suicida em alunos que foram vitimizados, tá? O perdão se correlaciona, sim, como um grande fator de proteção. Essa frase, o perdão é uma decisão, não um sentimento. Quando existe o perdão, o ciclo de agressão encerra. E ontem foi o dia do Santo Papa João Paulo II, São João Paulo II. E eu não pus um slide aqui, mas tem essa frase dele, ó. Não há paz sem justiça. Não há justiça sem perdão. Não há perdão sem amor. João Paulo II. O perdão é uma decisão. E é um grande fator protetor
para que do trauma eu caminhe para o crescimento pós-traumático. Outra estratégia utilizada por Frankl é a alegria, alegrar-se com as pequenas coisas. Ele conta que foi um grande alívio e alegria constatar que dos chuveiros realmente sai água, porque saía o gás, né, do chuveiro, eles iam pro chuveiro e saía aquele gás para todo mundo. E eles sabiam que o chuveiro realmente saía água, eles se alegraram muito. Gente, o nosso chuveiro sai água todo dia. Quando está mais frio, sai água mais quente. Quando está mais quente, sai água mais fresquinha. Quem de nós já agradeceu de verdade porque sai água do chuveiro? Porque a gente anda. Sabe, alegrar-se com as pequenas coisas. Alegrar, tudo bem, nós estamos na pandemia, mas a chuva caiu. E as folhas ficaram com aquelas gotas de chuva que parece diamante. Então, eu posso me alegrar com isso. As rosas estão sabendo. Então, Viktor Frankl saiu do campo também falando assim, é necessário aprender a alegrar-se de novo. Nós precisamos cultivar a alegria em nós e usar o humor e a alegria, que não é gozação, como uma estratégia educativa. E aí eu não tive como não trazer Eclesiástico 30. Eu vou convidar que vocês leiam, cada um leia em silêncio. Se tiver alguém com dificuldade de leitura, eu posso fazer leitura alta, Carlos, se aparecer no chat, mas senão eu queria que cada um lesse em silêncio. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Outra grande estratégia foi o silêncio. Silêncio para saber ouvir e para saber escutar a consciência. O sentido da vida se revela pela nossa consciência. Tá? Viktor Frankl fala que a consciência é o órgão de sentido. Mas nós estamos vendo muito, muito barulhento, que eu nem tenho tempo de me escutar, de escutar a própria consciência. E na consciência está a voz de Deus, para aqueles que creem, né? Então, uma estratégia é essa, silêncio para escutar a própria consciência. Inácio Larranhaga, tudo que é definitivo tem a marca do silêncio. Lubienska, que segue Montessori, a agitação dissipa e fatiga. O silêncio favorece o esforço e conduz ao recolhimento. Silêncio do corpo, da boca e do pensamento. Eu preciso treinar, viu? Mas a gente treina para ter músculo mais forte, não é? Nós também podemos treinar para saber silenciar. Outra estratégia, humildade, quer dizer, saber pedir ajuda e saber reconhecer. Interessante, humildade é saber reconhecer as deficiências, mas saber reconhecer as potências também, as possibilidades, as excelências, tá? Então, quando eu coloco os meus dons a serviço, isso é uma atitude de humildade. Outra estratégia foi entrar no campo para sair dele. Abraçar a cruz, vamos falar em termos religiosos. Entrar no campo, abraçar a cruz. Essas páginas que eu coloco do lado são as páginas do livro, tá? Que ele relata. Eu não vou ler tudo para vocês, mas seria até interessante. Eu só vou sair da pandemia com o crescimento pós-traumático se eu entrar na pandemia. Se eu abraçar o sofrimento da pandemia.
É duro? É. Mas eu só vou conseguir sair se eu entrar. Se eu não entrar, vai ficar essa coisa nebulosa. E eu vou ficar carregando essa bagunça, que eu não sei se eu estou dentro, se eu não estou, se já acabou, se não acabou. Tá? Então, abraçar o sofrimento que a pandemia me trouxe. Para dessa cruz sair a redenção. Que eu transformar esse sofrimento num triunfo. Conversar consigo mesmo. Alçar-se acima deste mundo. Esse daqui eu queria ler para vocês, porque esse é muito bonito. Ó. Viktor Frankl relata um monólogo na madrugada. Eles iam muito cedo para trabalhar nos campos de trabalho forçado, tá? Só no finalzinho da guerra, Viktor Frankl atuou como médico, mas ele trabalhava como trabalhador braçal mesmo, picando gelo. Eu vou convidar você para que entre na descrição da situação, tá? E faça uma analogia, assim, com a pandemia que nós estamos vivendo, com a situação que nós estamos vivendo. Monólogo da madrugada. Estás na vala trabalhando. O crepúsculo que te envolve é cor de cinza. O céu é cinzento. Cinzenta a neve no pálido lusco-fusco. Os trapos dos seus companheiros são cinzentos. E também os semblantes deles são cor de cinza. Retoma outra vez o diálogo com o ente querido. Pela milésima vez, lanças rumo ao sol o teu lamento e a tua interrogação. Buscas ardentemente uma resposta. Queres saber o sentido do teu sofrimento e de teu sacrifício. O sentido da tua morte lenta. Numa revolta última contra o desespero da morte à tua frente, sentes teu espírito irromper por entre o cinzento que te envolve. E nessa revolta derradeira, sente que teu espírito se alça acima deste mundo, desolado e sem sentido. E tuas indagações por um sentido último recebem, por fim, de algum lugar, um vitorioso e regozijante sim. Nesse mesmo instante, acende-se ao longe uma luz, na janela de uma distante moradia camponesa, postada feito bastidor à frente do horizonte, em meio à cinzenta e desolada madrugada bávara. E a luz resplandece nas trevas. E ainda por fim, ele vê um passarinho que senta num toco de terra que ele acabou de cavar. Tem hora que parece que está tudo cinzento na nossa vida também, né? E onde que ele encontrou resposta? No seu interior. E rompeu. Ele não sabe de onde vem, mas aí está a fé, aqueles que creem. E rompeu do teu espírito um regozijante e vitorioso sim. Um fiat. Sim é fiat. E quando ele deu o fiat, quando ele deu o sim à vida, quer dizer, apesar daquela desolação toda, daquele cinzento, um sim à vida, continuar a viver, quando ele deu sim, ele viu a luz numa moradia, nada sobrenatural, mas era de madrugada, uma casinha dos arredores, de camponeses, acendeu a luz. Ele viu a luz e ele conhecia a Bíblia, judeu, e falou, e a luz resplandece nas trevas. E ainda, por fim, vem um passarinho e pousa à sua frente. Então, meus queridos, quando eu paro para conversar comigo mesmo, para silenciar nessa estratégia entre o silêncio e a conversa consigo mesmo, eu percebo
a fala, a natureza conversando comigo. Nós percebemos muito pouco o que Deus nos fala pelos acontecimentos, pela natureza, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, quando eu paro para silenciar e para conversar comigo mesmo, no meu interior, eu escuto aí a resposta de Deus, sim, para aqueles que creem. Outra estratégia, não julgar. Desculpa. Ninguém deveria levantar a pedra antes de se perguntar com sinceridade a toda prova se com certeza teria agido de outra forma estando na mesma situação. E Viktor Frankl fala assim, que ele não podia julgar aqueles capos, né, que às vezes eram judeus que miravam para o exército dos alemães, que às vezes eram mais cruéis com os prisioneiros do que os próprios alemães. Que se embebedavam e falavam, mas eu não sei o que eu faria no lugar dele. Tem um santo que eu não sei qual, se alguém souber pode me falar, que falou assim, se para uma pessoa condenada, né, com muitos delitos, se ele tivesse tido as possibilidades que eu tive, certamente ele seria melhor que eu. E se eu tivesse tido todo o sofrimento, toda a vida que ele teve, eu não sei se eu não seria pior. Então, nós não podemos julgar. Essa foi uma grande estratégia de Frankl. Porque quando eu não julgo, a primeira consequência é não me ofender. Você sabia disso? Para existir ofensa, não é só uma pessoa lançar ofensa para mim. Eu preciso receber essa ofensa. Se eu não recebo, a pessoa não me ofende, mesmo que ela tenha lançado uma ofensa. Entendeu? E se eu não julgo, ele quis me ofender, ele é muito ruim, então, eu bloqueio a ofensa, olha que coisa linda. Que poder que nós temos nas mãos. Então, o não julgar, que Jesus já falava tanto, né? É um grande fator protetor de saúde mental, para do trauma eu ir para o crescimento pós-traumático. Contemplar a natureza, o Frankl fazia muito isso numa situação, ele estava com cadáveres ao redor dele, mas ele conseguia ver uma árvore florida atrás da cerca. Visão de futuro, ir além de si mesmo. Eu acredito muito que nós vamos contar esse momento histórico que nós estamos vivendo para os nossos filhos, nossos netos, nossos alunos. Como eu vou contar? Então, quando estiver muito difícil para você, se coloque daqui 1 ano, daqui 2 anos, contando para os seus filhos, para os seus netos, todo o sofrimento que você passou, mas todo o esforço que você teve. E tudo aquilo que você aprendeu dessa pandemia. É uma visão de futuro. Não ficar só, porque eu não estou tendo mais isso, eu não tenho mais aquilo. Não. Lança para frente. E vê você aproveitando todo esse sofrimento e transformando em ensinamento, transformando num triunfo, transformando num bem para as gerações futuras. Outra estratégia foi viver o momento presente, realizar o sentido da situação. Toda ansiedade, ou ela é pelo passado ou pelo futuro, nunca é pelo momento presente. Então, Viktor Frankl fala do sentido da situação, Chiara Lubick fala do momento presente. Eu só realizo o sentido, eu só realizo a vontade de Deus se eu estou no momento presente. Então, isso foi uma grande estratégia. Não ficar no campo de concentração pensando nas coisas que ele deixou lá em Viena ou nas coisas que ele vai encontrar em Viena. Não. Agora é isso que me cabe. Agora nós temos isso para viver. E é isso que nós vamos viver bem. Na medida que eu vivo bem e percebo que eu realizei o sentido, eu já estou preparando muito bem o futuro. E não a última, mas das que eu listei, a 12ª, oração confiante, para conversar com Deus.
Eu vou convidar para que vocês leiam também o que ele escreveu no livro Em Busca de Sentido, bem no finalzinho. É passo a passo, não de outro modo, que a gente caminha rumo ao crescimento, rumo à santidade. É passo a passo. Num escrito de Frankl, está no livro As Raízes da Logoterapia, muito bonito. Ele tinha 18 anos, ele faz uma meditação, ele passeando lá pelas praças de Viena, e ele fala que ele deita na grama, e ele fala: o sol se põe lentamente, o céu está sereno, o mundo jaz complacente no vermelho vespertino, rico de esperança crível. Afirmação espiritual. Ó Deus, dê-me vontade, e que minha vontade seja de acordo com a tua. Ó Deus, dê-me vontade, e que a minha vontade seja de acordo com a tua. E para Frankl, sim, a fé em Deus, Deus Criador, o Deus dos judeus, dos cristãos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sem dúvida, lhe deu muita força na sobrevivência no campo de concentração. Ele fala isso num outro livro, tá? Sem dúvida. Então, esse percurso de caminhada, um trauma impensável para um crescimento pós-traumático. Dúvidas dessa outra parte, dessas estratégias para que nós caminhemos do trauma para o crescimento pós-traumático? Carlos. Bom, doutora, por hora também nenhuma pergunta. São só mensagens de gratidão comentários, mesmo, né? Dúvidas. Isso. Sugestões. A Marli coloca, né? Reflexões. Gratidão sempre a Deus pelas maravilhas do dia a dia, né? Simplesmente por estarmos vivos. Me remeteu a um conceito de milagre dos judeus, né? Às vezes a gente espera coisas miraculosas no sentido quase que cinematográfico, mas o fato de estarmos aqui hoje é um milagre. O fato de estarmos vivos, respirando é um milagre, né? Isso exala as palavras de Viktor Frankl postas pela senhora, né? Isso é muito belo. A Márcia também agradece, né? Encantada com a consciência espiritualista, né? Da senhora. Nem mais uma pergunta em específico. A Simei Aparecida havia perguntado sobre que ela teve que sair, né? Então, só reforçando com os demais também, o vídeo continua no site da Arquidiocese. Nós vamos tentar também fazer uma divisão em partes para que vocês possam utilizar esse material tão rico, né, que a doutora Marília está nos propiciando aí para momentos futuros também, né? O Marcelo Xavier também nos dando o parabéns. Então, nenhum comentário a princípio por hora, doutora. Se tiver, eu interrompo novamente.
Realmente, Viktor Frankl, até hoje, quando eu estudo, quando eu escuto, a gente fica pensando muito, aguça a consciência da gente. Eu preciso de silêncio sempre que eu escuto alguma coisa sobre Frankl. Mas é muito importante isso, realmente, a gente perceber as belezas de Deus, perceber a beleza da natureza, o olhar de Deus. Bom, agora, o que eu falei para vocês foi do ponto de vista científico, tá? Claro, de um cientista aberto à transcendência, inclusive na linha da logoterapia, há essa grande abertura à autotranscendência como uma essência da nossa existência humana, tá? Mas tudo do ponto de vista científico. Agora eu vou falar do ponto de vista religioso, porque nós estamos na pastoral da educação da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, vamos lá. Vocês já viram esse esquema, tá certo? Até pegando o gancho do que Frankl falou, eu posso acrescentar aqui, ó, que o sentido da vida, para quem crê, é a divina vontade. Tá? Então, nós estamos completando esse esquema para que nós precisamos sair daqui, inclusive eu, mais motivada, encorajada e com subsídios para transformar a pandemia de acordo com a atitude. Nós vimos já que o sentido da vida é um forte fator protetor que possibilita esse caminho do fortalecimento. E vimos também que, para aqueles que creem, Viktor Frankl termina com essa oração tão bela, a vontade de Deus, a divina vontade, é o sentido da minha vida. Tem até uma música que a gente canta, né? Que fala isso, que o sentido da vida é Deus. Então, vamos lá. Então, tudo isso que nós falamos aqui, eu falei sobre o olhar científico. Nós vamos fazer agora sobre o olhar de fé, tá? Pelos escritos da Luísa Picarreta. Então, nós vamos focar agora no sentido da vida como vontade de Deus, como realização da vontade de Deus, tá? E vamos tentar entender um pouco, acho que nunca eu vou entender completamente, mas a gente pode tentar adentrar nessa vontade de Deus maravilhosa. O que Jesus fala significa possuí-la, mas sim submeter-se às suas ordens. De outro modo, o viver na vontade de Deus é posse. Jesus começa a ensinar para Luísa a diferença entre fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, baseado no Pai Nosso, que a gente reza no Pai Nosso e eu nem entendia direito. Por isso, no Pai Nosso está a petição, nas palavras: faça-se sua vontade, que todos façam a vontade suprema. E, como no céu, assim na terra, que o homem retorne naquela vontade de onde saiu, para readquirir sua felicidade, os bens perdidos e a posse de seu reino. Então, o que a gente reza no Pai Nosso? Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, como ela é feita no céu, como era realizada no paraíso, antes do pecado de Adão. Então, é essa a vontade de Deus, que Ele quer que seja restabelecida na terra como no céu. Então, a divina vontade, diante da divina vontade, da força criadora, a divina vontade é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há uma unidade. Eu posso viver na divina vontade, fazer a divina vontade ou negar a divina vontade. Tá? Se eu fizer analogia com o girassol, eu posso negar o sol, eu posso olhar para o sol
Ou eu posso, se fosse possível, o girassol criar pés e entrar dentro do sol. Se deixar envolver pelo sol, não só olhar para o sol. Então, vamos lá. Outro exemplo, isso daqui é um grande estudioso, Thomas Forst, parece. Está nesse link aqui, a palestra que ele fez. Ele fez engrenagem, a força motriz, a força motora de tudo. E nada se move sem que a divina vontade ou queira ou permita. Nada acontece sem que a vontade de Deus ou queira ou permita, tá? Bom, o sol, as plantas, os animais, tudo, eles ligados na divina vontade, tá? A vontade humana também está ligada na divina vontade. Só que e a vontade humana, nesse movimento, realiza ações. Porém, pelo livre-arbítrio, as nossas ações podem ser boas ou más. E Deus permite. Tá? Então, quando nós estamos... não existiam ações humanas se tivesse a divina vontade como esse motor principal, tá? Claro que Deus não lhe agrada as más ações, mas ele permite pelo livre-arbítrio, tá? O que é que a gente reza no Pai Nosso e que é o grande dom que Deus quer dar para a humanidade? A vontade humana entrar na divina vontade. É como se o girassol entrasse no sol. Então, se a vontade humana está dentro é um paraíso. Porque da vontade de Deus não pode sair ações ruins, ações que prejudiquem. É isso que a gente reza no Pai Nosso. Uma outra figura que é feita é assim. O grande rio seria a divina vontade. O pequeno rio, a vontade humana. Quando a água de um rio deságua, de um pequeno rio, deságua no Rio Grande, as águas se misturam. Aqui dá para a gente ver que no início ainda tem uma cor diferente. Depois fica a mesma cor, as mesmas propriedades. Tá? Então, quando a gente entra na divina vontade, a graça de Deus, a humanização daquilo que é humano. Nós não tornamos deuses, não é isso. Mas há uma comunhão tão grande com Deus que as nossas ações refletem. Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Refletem as ações do próprio Deus, tá? Às vezes a gente dá muita volta, gente, isso é verdade, tá? Até desaguar no Rio Grande. Mas é isso que Deus espera, que nós entremos para viver a divina vontade. Então, eu acho que tem um outro aqui. Tá. Então, eu tenho um texto, Carlos, lembra que eu vou passar para você passar para quem está nos assistindo. É um texto que Jesus falou para a Luísa Picarreta, ela escreveu, tá? A diferença entre viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. É muito bonito. Viver a vontade de Deus é reinar. Fazer é ser submetido. Nossa, Deus aqui é maiúsculo, olha aqui. Ó. Viver a vontade de Deus é possuir o
reino. Fazer é receber ordens e executar. No viver, a divina vontade é igual à minha vontade, porque a minha vontade entra na divina vontade. No fazer a vontade de Deus, a divina vontade é uma e a minha vontade é outra. Então, muitas vezes, há a luta da minha vontade com a vontade de Deus. É o que mais acontece com a gente. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas fica lutando. A vontade humana grita muito alto. Quando eu vivo a vontade de Deus, há uma única vontade, que é a de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, tem as duas vontades, a vontade divina e a minha vontade. Vivendo, não há contraste para que Deus viva em mim. Eu passo a viver numa ordem divina, como filho de Deus. O fazer a vontade de Deus, há realmente essas duas vontades, a vontade de Deus e a minha. Então, há o peso da minha própria vontade, da minha natureza. Gente, meu filho está chegando aqui. Um beijo. Deus te abençoe. Deixa eu perguntar só, chave do seu carro tá aí, que eu vou pegar o controle dele. Espera um pouquinho, que agora é um momento importante. Obrigado. Tchau. Deus te abençoe. Bom, que alegria. Filho é bom demais, né? Ele não mora aqui em Ribeirão. Há esse peso da própria vontade. Quando eu faço a vontade de Deus, é essa briga da minha natureza, das minhas paixões, da minha inclinação com aquilo que se aponta como sentido para a minha vida, entendeu? Essa briga. Faço ou não faço sentido? Realizo ou não? Não é tudo paz, porque há uma guerra entre a vontade de Deus e a vontade humana. Porque nem sempre é a mesma vontade. Eu não me esvazio do que é humano. A minha vontade ainda continua gritando muito. E eu vivo segundo uma ordem humana, mesmo que seja uma ordem humana saudável. E eu vivo como servo, não como filho. Quando eu vivo a vontade de Deus, o que pertence ao Pai pertence ao Filho. Quando eu faço a vontade de Deus, são os serviços mais trabalhosos e humildes que vêm para o servo. O servo, após o expediente, vai para casa. Ele não mora na casa, porque ele não é filho. Ele tem respeito para com o patrão. Ele anda a pé. Ele recebe um salário de servo. Se ele parar de servir, ele não recebe mais. Por outro lado, quando eu vivo na vontade de Deus, o que pertence ao Pai pertence ao Filho. Eu permaneço com o Pai, mesmo depois do expediente. Há não só o respeito, mas há um carinho quando é de carruagem. Eu não recebo um salário, eu recebo herança de vida eterna. E eu tenho direito de filho, mesmo quando eu estou descansando. No outro texto, ela fala que quem vive na vontade de Deus tem uma segurança divina. Muitas vezes nós nos sentimos tão inseguros, é porque a nossa segurança está nas coisas humanas, não está em Deus. Deus é imutável. Quando eu vivo na vontade divina, eu admiro a vocês. Os sentidos humanos são divinizados. Quando eu faço só a vontade de Deus, eu continuo com os meus sentidos humanos. Viver na vontade de Deus, eu sou rei. Quando eu faço a vontade de Deus, eu sou súdito. A Lígia Toscana, ela tem um grupo de estudo sobre a divina vontade. Ela escreveu assim, temos medo de Deus, a tal ponto que pensamos que a vontade de Deus sempre será a mais dura, a mais difícil de cumprir, ou a que me faz sofrer mais. Esse que carregamos até hoje. Nós temos que resgatar. A vontade de Deus é o melhor para você, é o melhor para mim, porque Ele nos conhece muito mais. Ele nos ama muito mais do que nós mesmos. Deus me ama muito mais do que eu me amo a mim. Né?
Então, quando eu entro na vontade de Deus, para mim é uma atitude de inteligência, tá? Eu sei que o que ele vai escolher para mim é o melhor. Porque às vezes eu escolho uma coisa e até brigo para conseguir aquela coisa. Quando eu consigo falar, não era bem isso que eu pensei. Entendeu? E quando eu deixo Deus escolher por mim, de fato, eu tenho essa confiança que ele vai saber escolher. E sempre vai dar certo. Sempre. Sempre. A Luísa Picarreta, tá? Jesus falando para ela, tá? Como desejo vê-lo lindo, restaurado, assim como eu o criei. Deus nos criou para o paraíso, não é nada menos do que isso. Ele te criou para o paraíso. E só minha vontade pode operar esse grande prodígio. Por isso, toma para você essas palavras. Quero soprar sobre ti, para que receba este grande bem, que a minha vontade reine em ti e te devolva todos os bens e direitos que dei ao homem em sua criação. Por isso estou trabalhando em tua alma. E tu segue o trabalho de teu Jesus, que quer pôr em corrente os dons, as graças suspensas que há em minha vontade. Jesus fala para Luísa que quando Deus criou o homem, ele deu todos esses dons, porque o homem vivia na vontade de Deus. Então, ele participava de todos os bens da criação, ele dominava todas as coisas, ele não tinha medo. Quando o homem diz não à vontade de Deus e começa a agir de acordo com a própria vontade, contra a vontade de Deus, ele como que quebra, que se fecha a receber esses bens e direitos que Deus deu ao homem na criação inicial, tá? Então, Deus quer nos dar de volta essas graças suspensas. Essa é a nossa resposta. Adentrar o reino de Deus, viver no reino de Deus, para que essas graças atuem não só em mim, mas atuem no mundo inteiro. Porque cada pessoa que, Senhor, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, vai fazer, façais o que eu fiz, né? Jesus falou isso. Façam aquilo que eu fiz. Vai fazer as coisas que Jesus fez quando estava na Terra. E o mundo está precisando disso. Olha só, eu falei que quando a gente entra e vive na vontade de Deus, a criatura adquire sentidos divinos. Vamos ver o que é isso, ó. Então, quando eu vivo na vontade de Deus, adquire uma visão longa. Sua luz é tão penetrante e clara que ela poderá até mesmo fixar-se em Deus, em quem ela vê os mistérios divinos. Ela pode tocar nossa santidade da Trindade e beleza. Com este olho de luz, ela pode encontrar seu Criador em todos os lugares. Não há nada em que ela não consiga encontrá-lo. Quando vocês comentaram sobre a gratidão de ver Deus em todas as coisas, isso é uma visão longa. Isso já é sinal do olhar de Deus em você, em nós, tá? Com este olho de luz, ela pode encontrar o seu Criador em todos os lugares. Não há nada que ela não consiga encontrá-lo. Com sua majestade e seu amor, ele, Deus, envolve a criatura e a faz sentir o quanto ele a ama. Ao sentir o amor dela, da criatura, ele a ama e, quão indescritíveis as alegrias de ambas as partes. Sentir-se amada e amá-lo em tudo. Visão longa. Quando nós vivemos no querer divino. Ele adquire a audição divina e logo ouve o que nós queremos, nós, a Santíssima Trindade. A pessoa está sempre empenhada em nos ouvir e não há necessidade de repetir continuamente o que queremos. Um pequeno sinal é suficiente e tudo será feito. Gente, como é que nós somos surdos, hein? Deus tem que falar para a gente escutar um pouquinho. Adquire o olfato divino, só sente o odor e distingue se aquilo que está ao nosso redor é bom, santo e nos percebe.
adquire o paladar divino, até o ponto que se sacia de amor e de tudo que é céu. E, finalmente, adquire o tato divino, de maneira que tudo que é puro e santo, e não há medo de que mesmo o menor sopro possa ofuscá-la. Toda bela, amável e encantadora é a criatura que vive em meu Fiat. Quem vive? Mas tem aquele que não vive, que faz a vontade de Deus, que está resignado. Fala assim, Deus quis assim, meu Deus, isso... Deus não fica contente com isso, não. Então, quem está apenas resignado não vive em contato contínuo conosco, a Santíssima Trindade. É Jesus falando para Luísa Picarreta. E para nós agora. Pode-se dizer que ela nada sabe sobre nosso Ser Supremo. Sua visão é tão fraca e enferma que até mesmo olhar é doloroso para ela. Ela sofre uma miopia de último grau e mal consegue ver mesmo as coisas mais necessárias. Ela mal consegue ouvir. A gente mal consegue ouvir quando a gente só faz a vontade de Deus e não vive na vontade de Deus. E quando é necessário para fazê-la ouvir, se é que ela nos ouve, né? Seu olfato, paladar e tato sentem o que é humano. Alimenta-se de coisas da terra, sente o toque das paixões e a doçura dos prazeres mundanos. Ela sequer faz minha vontade todos os dias, mas apenas em circunstâncias e encontros dolorosos, quando minha vontade lhe oferece uma dor. Pobre criatura sem minha vontade contínua, como crescem fracas, tão nervosas e doentes, que chegam a dar pena. Como me compadeço delas. E, gente, nós temos um Deus que ensinou a rezar o Pai Nosso, que profetizou, que seja feita aqui na terra como no céu a vontade de Deus. É isso que Ele quer nos dar. Agora, quem não está nem sequer resignado, está cego, surdo, sem olfato, perde o gosto de todo bem. Perde o gosto de tudo. É um pobre paralisado que não pode ajudar a si mesmo, muito menos aos outros. Ele mesmo se aprisiona a uma rede de infelicidade e pecados, da qual não é capaz de sair. Então, a gente pode fazer um resumo. Viver sobre os sentidos, tá? Viver na vontade de Deus, fazer na vontade de Deus, resignar ou negar a vontade de Deus. Viver, visão longa, audição divina, olfato divino, paladar divino, tato divino. Fazer, visão fraca, audição débil, olfato, paladar e tato humano. Agora, negar a vontade de Deus, igual o girassol. Sol, você está muito bonito, mas eu vou para lá. Aí a gente nós ficamos cegos, surdos, mudos, sem olfato, sem gosto, e não sentimos nada. Não conseguimos ter gratidão, não conseguimos nem perceber a beleza da natureza, as coisas que Deus nos favorece. E Jesus continua para Luísa. Então, a minha vontade é medicina, é saúde, é conservação, é alimento, é vida, é plenitude, da mais alta santidade, do jeito que a criatura deseja. Ela se oferece. Se a quer como remédio, ela se oferece para tirar a febre das paixões, das fraquezas, impaciências, as vertigens da soberba, o mal-estar dos apegos, e assim como remédio para todos os males. Se quer saúde, ela se oferece para conservá-la sadia, para libertá-la de todo mal espiritual. Se a quer como alimento, nós temos Jesus na Eucaristia. Ela se dá como alimento para lhe fazer desenvolver as forças e fazê-la crescer mais na santidade. Se quer como vida e como plenitude de santidade, então a minha vontade festeja, porque vê o homem regressar ao colo de sua origem, de onde veio, e oferece-se para lhe dar a semelhança com o seu Criador, finalidade última da sua criação. Minha vontade jamais deixa o homem. A vontade de Deus, a divina vontade, jamais nos deixa. É só nós queremos acessá-la. Essa liberdade é nossa. Deus respeita até o último instante. Se eu quero negar, se eu quero só me resignar à vontade de Deus, ou se eu quero viver na vontade de Deus.
E aí, finalizando, o que Jesus também falou para Luísa. E além disso, escutem bem, meus queridos e queridas, esse é um presente que quero dar nesses tempos tão tristes, para que eles não façam apenas a minha vontade, mas a possuam. Acaso não sou eu livre para dar o que quiser, quando e a quem quiser? Um mestre não é livre para dizer ao seu servo: vive em minha casa, come, toma, comanda como outro eu? E para que ninguém possa impedi-lo de possuir seus bens, ele legitima esse servo como seu próprio filho e lhe dá o direito de possuir. Se um homem rico pode fazer isso, muito mais eu posso fazer. Esse viver em minha vontade é o maior presente que quero dar às criaturas. Minha bondade quer mostrar cada vez mais amor pelas criaturas. E desde que lhe dei tudo e não tenho mais nada a dar para me fazer amado, quero dar-lhes o presente da minha vontade, para que, ao possuí-la, possam amar o grande bem que possuem. Jesus, a Luísa Picarreta, em setembro de 1924. Então, meus queridos, qual é a nossa resposta? É aceitar esse presente que Deus quer nos dar, que nós rezamos no Pai Nosso. E entrar, viver na divina vontade. Como se faz isso? Bom, aí é um outro estudo, mas escuta a sua consciência. Escuta a sua consciência. Porque eu tenho que decidir para onde eu desejo orientar minha vida. Viver a divina vontade, fazer a divina vontade ou negar a divina vontade. Qual é a minha resposta de fé? Ser resignado? Negar? Quantas vezes a gente pensa, sendo católico, nós negamos a vontade de Deus e brigamos para fazer a minha vontade. Não teria briga em paróquia, não teria briga em pastorais. Não é dividida. Então, é esse presente que Deus quer nos dar, e essa deve ser a nossa resposta, o nosso fiat. Igual a Luísa fala, né? O nosso fiat. Agora Deus precisa e espera o nosso fiat para que ele possa restaurar a vontade de Deus, o reino da divina vontade entre nós. Eu vou finalizar com uma frase de Frankl. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer. E coloque, escute o que a sua consciência diz que você deve fazer. E coloque em prática da melhor forma possível. Porque na consciência está a voz de Deus. Na consciência eu escuto a divina vontade. Então leia essa frase, cada um colocando o seu nome. Escute para você. Quero que você escute o que a sua consciência diz que você deve fazer. E coloque em prática da melhor maneira possível. Deus está ao nosso lado e Ele espera isso de nós. Doutora Marina, muito obrigado. Acho que são essas palavras, gratidão, né? Tamanha sabedoria, tamanha espiritualidade, todos os comentários que se seguiram aqui ao longo da apresentação final foi de gratidão, que Deus possa continuar inspirando a senhora, iluminando, que o Divino Espírito Santo seja sempre essa luz, né, que a te guiar nesse trabalho tão belo, né, tão lindo. Parabéns e muito obrigado por fazer parte desse momento conosco. Né? Então, agradeço em nome da equipe da Pastoral da Educação da Arquidiocese, já estamos caminhando para o fim. Né? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, ou a senhora também, mais algum complemento, mas poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas, tamanha gostosura e
saborear tudo isso foi realmente fantástico. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Bom, continuando um pouquinho, né? Deixa eu colocar também Padre Juliano. Padre Juliano, muito obrigado pela estada conosco. Faço um convite a todos, né? Eu deixei aí no chat um link para que vocês mantenham contato com a Pastoral da Educação, para que nós possamos aí continuar os trabalhos ao longo do ano que se inicia, né? Lembrando que o ano que vem nós teremos a oportunidade, como dissemos no começo, de trabalhar a educação na campanha da fraternidade. Vai ser um ano singular para nós, educadores, dentro dessa perspectiva da fé, né, encontrar as respostas dadas pelo nosso Mestre Jesus. Né? Então, fica o convite a todos vocês, a todos que nos ouviram, né? Esse vídeo, volto a dizer, vai continuar disponível no site da Arquidiocese. Deixei também no chat o e-mail de contato da Pastoral da Educação. Muitos que estão aí me conhecem também, o Padre Juliano tem os nossos contatos. Né? Fica aí o convite, ou em outras palavras, como o Padre Juliano costuma nos dizer, a convocação, né, para fazermos parte desse projeto, né, que é a Pastoral da Educação, de levar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a palavra de Deus, as nossas ações, para que, de fato, né, nós saibamos ensinar com sabedoria, tenhamos amor e possamos modificar no sentido positivo, né, levar a palavra de Deus aos nossos jovens, às nossas crianças, né, que nós possamos aí continuar esse caminho, e eu convido a todos e a todas aqui presentes a abraçar essa causa por nós, conosco, na Arquidiocese de Ribeirão Preto. Caminhando para o final também, eu gostaria de fazer essa oração com todos vocês. É uma oração que a Pastoral da Educação já vem utilizando há um tempo, né? Então, toma a liberdade de fazê-la e faça todos aí também junto conosco, né? Pai de todos nós, fonte de vida e sabedoria pelo Divino Espírito Santo, acendei em nós o fogo do vosso amor, para que possamos crescer em ciência e sabedoria. Livrai-nos da influência de uma cultura superficial, violenta, sem ética, sem sentido. Ajudai-nos a organizar nesta pastoral da educação um grande multirão a serviço da vida e da esperança, conscientes de que a educação é urgência nacional e que sem ela a sociedade não pode mudar. Pedimos a Deus um mundo sem ódio, sem exclusões, sem drogas, um mundo pleno de vida, amor, solidariedade e paz. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos protagonistas da civilização do amor neste milênio, plenos de solidariedade e sadia convivência. Olhar por nós, Cristo Educador, para que possamos, no mundo escolar, sermos porta-vozes de seu Evangelho. Amém. Padre Juliano. Para concluirmos essa prece, né, que fazemos a Deus nesta tarde, em agradecimento a este momento, em agradecimento à doutora Marina, que tanto nos ajudou com as suas palavras, com os seus ensinamentos, ao Carlos, que organizou tudo para que estivéssemos aqui hoje. Né, eu sei que nós temos um grande anseio para trabalharmos no próximo ano, para entrarmos com todo o nosso time da pastoral para oferecermos o Evangelho de Deus, oferecermos a experiência do amor para as pessoas, os educadores e também para os educandos. E com isso, eu peço que nós rezemos juntos esta oração, né, que é o Pai Nosso, e que nós tanto vimos aqui uma bela explicação para rezarmos ela com o coração preenchido, né, de sentido e de fé, a fim de que no próximo ano nós possamos ter tudo o que é necessário para vivermos o nosso trabalho da pastoral da educação. Então, muito obrigado, doutora Marina, muito obrigado, Carlos, muito obrigado à equipe da pastoral da educação, muito obrigado a todos que participaram desta tarde. Concluamos, então, esse momento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que é a estrela da evangelização, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus que é rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo.